paz do Senhor. Eu quero convidá-los à palavra, levá-los a uma passagem um pouco diferente esta manhã, do livro de Jó. Procure o capítulo 1, procure o verso 1. Glória a Deus. Depois você segue e vá para o capítulo 42 do mesmo livro. Segure a Bíblia. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa manhã, por esse momento especial. Quem encontrou, diga glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Jó, primeiro. Como é que diz a referência bíblica? Capítulo 42, glória a Deus, verso 1. Então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: eu sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste: quem é este que sem conhecimento obscurece o meu coração? De fato falei do que não entendia, abandonei assuntos sobremodo complexos, sem a dar vida à sabedoria. Tu ordenaste, agora pois ouve-me e eu falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplam. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Povo de Deus, amados do Senhor, servos de Deus, igreja congregada nesta manhã, neste santo tempo, nessa casa de oração. Os irmãos tiveram uma noite tranquila de sono. Amém, meus irmãos? A noite foi boa mesmo, maravilhosa. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu perguntei para o evangelista Márcio até que hora ele entregou o menino, mas ele disse que deu certo de fazer uma entrega rápida aí, fez o delivery do menino para casa. E outro irmão, nunca tinha respondido tanto gato crente e nós temos uma congregação lá, pastor, tem um gato que todo mundo é gato. É sério, um gato crente. Glória a Deus, glória a Jesus. E eu quero dizer aos irmãos que lá na sede, de vez por outra, nas vigílias, a gente, irmão, os filhos de vocês que nós vamos entregar em casa. Só isso dá um trabalho para entregar a menina até de madrugada, tudo que é de lugar de longe. Glória a Deus. Mas é bom esse momento especial. Eu quase entro no meio de vocês ontem aqui para me dar umas carreiras também. Tinha um povo animado aqui. Cadê que ele está onde aqui no pós-escudo? Glória a Deus! Você não se anima até o final dessa mensagem, viu? Glória a Deus. Eu disse para o pastor Alex que nós já estamos com o nosso pós-escudo lá no congresso já organizado. Eu vou botar até na frente da igreja para poder, viu? Glória a Deus. Meus irmãos, servos do Senhor, que manhã tão boa, que clima tão agradável. Deus está entre nós. Amém. Deus está entre nós. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos irmãos, eu quero, sob a direção de Deus, trazer-lhes uma palavra nessa manhã. E quero que você abra os seus ouvidos. Porque nós estaremos falando de um homem que a Bíblia vai chamá-lo de homem perfeito. Aqui que James usa a expressão perfeito, outras versões chamam de reto, íntegro, alguém que temia a Deus e se afastava do mal. Nós estamos falando de uma das literaturas mais antigas da Bíblia, que é o livro de Jó. Nós estamos diante
da manifestação das obras de um homem que viveu a santa devoção, que não viveu uma falsa piedade. Nós estamos aculturados a pensarmos que, e nós vamos ver isso já, vou lhe mostrar, que prosperidade espiritual reflete na vida financeira, e que maldição espiritual, apesar que, entenda bem, mas a falsa a teologia da prosperidade, pregada, cravada, em nome de um Deus que, se não abençoar, ele não é Deus, não é a teologia do Evangelho. Nós não vivemos a teologia da prosperidade. Nós não pregamos, afinal de contas, o Evangelho da prosperidade. Mas nós vivemos a prosperidade do verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho muda cultura, ele muda limites, ele muda visão, ele amplia a alma da pessoa, sim ou não? Ele transforma de maneira completa. Porém, nós precisamos olhar para a manifestação das obras de quem verdadeiramente é firmado em Deus, pelaquilo que é manifestado no dia da dor, no dia da crise, no dia mau. Eu sou pastor de igreja, eu não sou aventureiro de púlpito, eu não tenho agenda aberta, eu não tenho preocupação com isso, eu não dou conta de atender aos irmãos para ouvirem na simplicidade do que eu entrego, eu não tenho tempo para ficar, meus queridos irmãos, embelezando o que não é. Então entenda o que eu vou dizer com muita clareza. Nós, pastores de igreja, alguns aqui, pastor presidente, evangelistas que estão aqui, nós sabemos que há um sintoma manifesto nessa geração, que na hora que as pessoas entram em crise, elas abandonam a Deus, elas somem da igreja. O pior tipo de gente é aquele que desaparece da igreja e ainda diz que Deus está com ele. Some, vai embora. O problema foi com o marido, ela se revoltou com Deus. O problema é com os filhos, ela está revoltada com Deus. O problema é com o patrão, ela está revoltada com Deus. O problema é com o namorado, ela se revolta com Deus. O problema é no emprego, ela se revolta com Deus. O problema foi uma irmã que ela acha que só riu dela, quando ela ia passando, ela se revoltou, foi com Deus. E assim ela vai embora e fica caçando alternativa. Agora escute o que eu vou dizer aqui. Eu gostaria de lhes mostrar que há uma concentração de Satanás, nosso arco inimigo, guerreando contra quem está em pé, guerreando contra quem está firme, guerreando quem é reto, guerreando contra quem anda em justiça, em fidelidade. Sabe qual é o atestado de que você está acertando? Guerra espiritual, batalha. Se você tiver uma zona de conforto, muito tranquilo, comece a desconfiar que tem alguma coisa errada na tua caminhada cristã, porque não existe caminhada cristã sem terremotos, sem batalha, sem guerra, sem luta diária árdua. Há um esforço concentrado de Satanás, e não é para derrubar quem está caído. O diabo não está nem aí com quem ele já derrubou, com quem ele já levou. A batalha do inferno é contra quem está em pé, é contra quem está mantendo a casa em pé, a família em pé, o lar em pé. Quisera que tivéssemos aqui o maior número possível de pais esta manhã, de mães esta manhã, para receberem esta palavra. Filho, olhe para cá. Pais, olhem para cá. A sua casa está sendo guerreada, está sendo atacada por um arsenal pesado. Há torpedos mortíferos do inferno que são lançados contra você e contra a sua família. É a crise conjugal. Nunca vivemos um índice de divórcio ao nível do que nós estamos vivendo. É a crise dos jovens que vai ter a crise emocional, interpessoal, amorosa e outras crises mais. É a crise de valores. As pessoas são dúbias. As pessoas usam guarda-roupa de máscaras. Em cada ocasião uma máscara é diferente.
diferente. As pessoas não vivem a centralidade da fé. Escute, parece que a família está perdida, a educação moderna está perdida, as instituições não sabem reverter a crise e nem saberão. Eu olho para esses 42 capítulos do livro de Jó e eu encontro aqui 6 bases que o inimigo atacou no fundamento da casa, da família de Jó. Ele ataca o seu relacionamento com Deus, ele ataca as finanças, ele ataca os filhos, ele atacou a saúde, ele atacou o casamento, ele atacou as amizades. Tinha fundamento? Tinha. É aqui onde eu quero que você entenda. Tinha fundamento? Tinha raízes profundas? Tinha base. Jó tinha. Era um homem diferente. Porém, o que nós vemos aqui é Deus proclamando o caráter de alguém inteiro na terra, que eu servia com prazer e com alegria. Verso de número 8: e o Senhor disse a Satanás: considerar-te meu servo Jó, não há ninguém como ele. É Deus que está testemunhando. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é que está dando testemunho de Jó aqui? Deus. Não há ninguém como ele, perfeito, íntegro e que se desvia do mal. Perfeito, íntegro e que se desvia do mal. O céu tem registro meu e seu. Olhe, não olhe para mim, não olhe para dentro de você e veja o que é que o céu está dizendo ao teu respeito, a respeito da tua crença, a respeito da tua fé, a respeito da tua caminhada cristã. Versículo 1, dos 9 a 11, Satanás levanta aqui algumas motivações sobre a fidelidade de Jó, porque Deus é aquele que conhece você, foi Ele que te fez, Ele conhece o teu pensamento, Ele conhece os teus desejos, Ele conhece os teus sonhos, Ele conhece a tua fé, Ele conhece a tua integridade. Deus conhece, mas por incrível que pareça, Satanás também sabe quem somos nós. Se nós abrirmos um parêntese e olharmos para a igreja de Laodiceia, no Apocalipse, tanto Deus como Satanás sabia a maré baixa que aquela igreja estava passando. É por isso que ela se tornou uma igreja amantíssima do mundo, porque Satanás identificou o tempo de frieza e ali ele agiu. E agora, retornando ao texto, os versos 9 a 11, Satanás levanta algumas motivações sobre a fidelidade de Jó. Ele disse: ele te serve por interesse. Escute-me por favor esta manhã. Ele disse que que Jó servia a Deus porque Deus o tinha enriquecido. Satanás está acusando Jó de que ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Satanás está dizendo que Jó temia a Deus e o honrava porque ele tinha recebido filhos, fazenda, esposa, prosperidade. E agora Deus, o próprio Deus, isso aqui é muito sério, por favor, abra os ouvidos. Verso de número 2: constitui Jó como seu advogado de Deus na terra. Deus confia em Jó, Deus sabia quem era Jó, e é por isso que ele o constitui como seu advogado na terra. Jó não sabia que seria aprovado, e Deus começa a provar. Se Jó naufragasse aqui, não era o nome de Jó que ia para a lama, era o nome de Deus. Não era a reputação de Jó, era a reputação de Deus, porque a guerra era
conheço Ele, eu sei a sua fidelidade, eu sei no que Ele verdadeiramente crê, eu sei a sua base, eu sei o seu fundamento, e é aqui que começam os torpedos do inferno na família e na casa de Jó. Capítulo 1, versos 13 ao 20. Satanás acatou todos os bens de Jó. Vem comigo na palavra. Primeiro, ele usa os homens sabeus e caldeus, roubaram e saquearam todos os seus rebanhos. Ele foi expoliado. Jó foi expoliado, Jó foi roubado. Meu Deus, Jó decretou falência. Jó estava no nível mais baixo, um homem rico, considerado, agora desce abaixo da linha da pobreza. Mas não foi só isso, Satanás usou fogo, queimou ovelhas e servos, e de cada episódio de destruição só sobrava um mensageiro para dizer o que estava acontecendo. Jó, sendo o homem mais rico do Oriente, agora recebendo as notícias, ficou pobre, ficou sem crédito. Na linguagem de hoje, a empresa faliu, tudo acabou, a crise financeira chegou, e por incrível que pareça, e Satanás sabe disso, que a crise financeira é conhecida como a crise das famílias. Talvez o investimento dos sonhos que não deu certo na tua casa, na tua família, o negócio que se frustrou, a empresa que não reage. Meu Deus do céu, olhando para o sistema que nós estamos vivendo, a globalização solapou a sua estabilidade. O jovem que sai da faculdade formado, mas vive sem nenhuma expectativa e nem estabilidade. O pai de família que foi mandado embora com 50, 60 anos e não arranja mais emprego. Quem sabe um acidente, uma tragédia, uma mudança na política da empresa que você fazia parte, a crise financeira bate na tua porta, você está perdendo o sono, está preocupado, e por várias vezes esse sono perdido e esta preocupação começa a atingir teu coração, começa a atingir a tua fé. Tudo que você construiu ano após ano, indo de água abaixo, isso aqui não é fácil. Satanás sabe que vários casamentos, a primeira ruptura é a ruptura financeira, casais que não têm projetos familiares, famílias que não têm organização diária, e quando a crise chega, eles estão em uma crise emocional. Aliás, em estado emocional tão fragilizado que eles só vivem de contenda e de briga. O dinheiro dentro de casa não dá, a crise bateu na porta, eles lembram de tudo, só não se lembram de buscar ao Senhor. Mas não é só isso. Versículo de número 19. Jó era um pai exemplar. Sabe quem era Jó? Jó, ele inspirava amizade no coração dos seus filhos. Jó sacrificava pelos seus filhos. Jó santificava os seus filhos. Ele orava pelos seus filhos de madrugada. Jó priorizava a vida espiritual da sua casa e da sua família. Eu não sei se você está entendendo o raciocínio que eu estou traçando aqui, mas eu estou falando de uma casa estabilizada, em que Satanás agora ataca os filhos de Jó lá em uma festa de comunhão, mata os 7 filhos, as 3 filhas. Eles morreram todos os 10 de uma única vez, 10 velórios em um mesmo dia. A crise financeira já era terrível. Jó raspa a sua cabeça, a sua glória de homem, filhos, pai de filhos, estava indo embora, estava sendo sepultado. Quando os amigos de Jó souberam da notícia que estava ali, que Jó perdera os seus camelos, a
habitação de Jó tinha sido amaldiçoada. Eu estou dizendo para você que as pessoas olham para o fundamento espiritual, por muitas vezes, através das conquistas materiais. Disseram, na verdade, que seus filhos haviam sido desamparados e destruídos. Mentira! Jó é um grande pai. Disseram que seus filhos eram rebeldes e por isso Deus os havia destruído. Não há uma informação que nos faça crer que eles eram vistos. Meu Deus do céu, quem sabe alguém que está me ouvindo aqui esta manhã tenha ou saiba quem tem alguém na família que foi atingido por dados malignos de Satanás. Tem tantos pais e tantas mães chorando a todos seus filhos. Dias atrás eu montei uma equipe no Prado da Cruz e nós fizemos várias quentinhas muito bem preparadas no refeitório da nossa subsede e saímos para atender exclusivamente drogados, pessoas, meus irmãos, marginalizados, na verdade, que estão invisíveis para a sociedade. E ali nós encontramos mulheres grávidas, homossexuais, encontramos desviados da igreja, diácono, pastor, já fui diácono chorando, mas uma crise familiar destruiu tudo, levou embora, e a pessoa estava lá no submundo das drogas, pastor, inclusive que hoje já é calamidade pública. O que nós víamos nas grandes cidades, hoje nós estamos vendo nos mais longínquos interiores do estado. A crise é geral. Quantos Moisés, quantos Mateus, quantos Marcos, quantas Anas que cresceram na igreja, mas Satanás deu contra o fundamento dessa família. Ela se desestabilizou e não tinha raízes bíblicas, e os filhos foram embora por causa da crise. Por amor de Deus, me escute esta manhã. Tem gente gritando, tem gente sofrendo. Não se assombre com o que vou dizer agora. Eu estava hospedado na casa de um obreiro, sentindo catinga de droga, porque o filho estava no outro quarto fumando maconha. O pai preferindo que ele fumasse cada, ao medo de ele sair e nunca mais voltar, porque a cocaína, a maconha, o crack não escolhe a tua cara, não escolhe o nível de família que você é. Pai, mãe, obreiros, abramos os nossos olhos, olhemos aonde os nossos filhos estão festejando, que caminho eles estão tomando. Há uma crise instalada, mães chorando e gritando pelos filhos. Satanás está colocando no coração da nossa geração desobediência, rebeldia, desamor. Tem tanta gente se acabando, pessoas que começaram bem, mas a estrutura da vida está tremendo. Mas não é só isso, como se não bastasse as acusações levianas dos amigos de Jó. Agora nós temos no capítulo 2, versos 4 ao 6, Satanás agora achou que Jó amava mais a sua pele do que a Deus. É por isso que ele volta e diz: o homem dará tudo pela sua carne. E Deus permite, por favor, escute isto, que ele o ferisse. E agora nós estamos diante de um homem nobre, um homem rico, um homem de posses. E qual era a condição de Jó? Cheio de infecção, mau hálito, dor, a pele estava necrosada, o corpo estava encarquilhado, ele raspava as suas feridas com cacos de telha, como alguém tão espiritual agora está no lixo. As pessoas cuspiam nele, os seus ossos ardiam, ele se formava bolhas de pus, ele estava leproso, ele estava vivendo a pior dor da sua vida. A dor de Jó foi tão grande que no capítulo de número 3, verso 11, ele desejou morrer no ventre da sua mãe. Ele desejou no versículo 11 morrer ao nascer. Ele desejou
versículo 12, que os seios da sua mãe estivessem murchos e não desse a ele de comer para que ele tivesse morrido de fome. Ele procurou e desejou a morte. Versículo 21 e 22, a Bíblia vai dizer que a morte fugiu dele. Quem sabe, meus irmãos, alguém que ele ouve nesta manhã, o emocional está abalado por causa de uma enfermidade, por causa de uma notícia ruim, por causa de um dia mau, por causa de um diagnóstico sombrio. Mas escute, porque o Espírito de Deus que se revela na palavra tem algo muito especial para o teu coração esta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia.